Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Fábio Coelho aqui, diretor da Academia do Autismo, para mais uma live, comemoração às 100 mil curtidas da nossa página aqui no Facebook. Então, é uma live exclusiva para o Facebook, que foi a plataforma que nós começamos a nossa jornada. Então, esse número significa muito para a gente aqui alcançar 100 mil pessoas nos seguindo, acreditando no nosso trabalho, confiando nas informações que a gente passa no dia a dia. É uma data muito importante porque materializa uma construção de anos que a Academia do Autismo vem construindo, né? Então, meu muito obrigado a vocês pela confiança no trabalho. Espero que vocês tenham uma ótima aula hoje também, porque nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a doutora Carla Bertin, do Autismo Legal, ela que trabalha muito na área do direitos das pessoas com autismo. Então, se tem uma pessoa, né, hoje no país que pode estar tirando as dúvidas de vocês em relação aos direitos dos autistas, a Carla com certeza é uma dessas pessoas e vai esclarecer muito a temática aqui para a gente, já que a gente fala pouco aqui na Academia do Autismo sobre os direitos do autista, né? E o tema tão importante. Então, eu vou passar a palavra para a Carla aqui, para quem ainda não conhece, conhecer um pouquinho do trabalho dela, da história dela, e vamos estar iniciando a nossa aula de hoje. Carla, seja muito bem-vinda. Boa aula para você. A casa da Academia do Autismo é sua. Fique à vontade. Bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa grande comemoração dos 100 mil, das 100 mil curtidas, né? Isso eu estava falando agora há pouco para o Fábio, que é um resultado de um trabalho feito com muito carinho, muita responsabilidade, e que é a forma que nós tentamos sempre trabalhar também, é com muito carinho, mas com muita responsabilidade em levar informações de qualidade, informações práticas para todos. Então, vou me apresentar. Eu sou Carla Bertin, eu sou contabilista, sou advogada, sou mãe de um menino com autismo e sou uma das criadoras do Autismo Legal. O Autismo Legal surgiu, na verdade, de uma forma muito despretensiosa. Eu comecei a exercer os direitos do meu filho e descobri que isso levava mais qualidade de vida para ele. E comecei a contar para uma pessoa, para outra, e cheguei à conclusão que, na verdade, pouquíssimas pessoas sabiam sobre os direitos, e aqueles que sabiam sobre direitos não sabiam exatamente como exercer. Né? E aí a pessoa tentava chegar até o direito que está ali na lei e dava errado, e a pessoa voltava para casa frustrada ou revoltada, dizendo isso não funciona, ou isso só funciona no papel, ou isso só funciona para quem tem dinheiro. E por isso a gente criou o Autismo Legal, para ensinar as pessoas a forma certa de chegar até as leis que concedem os direitos dos nossos filhos. Porque quando a gente fala em leis, em direitos, a gente está falando de qualidade de vida. E não só qualidade de vida para o nosso filho que tem autismo, mas para a família toda, né? Porque quando uma criança recebe um diagnóstico, não é só ela que recebe o diagnóstico. A gente sabe bem disso, né, Fábio? A família toda recebe aquele diagnóstico e é diretamente impactada. Então, se a gente está falando, hoje em dia a gente tem o chute, né, de que nós temos 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Vamos imaginar uma família pequenininha, de papai, mamãe e os 2 filhos. A gente está impactando quando a gente fala em qualidade de vida, quando a gente fala de direitos, a gente pode estar levando mais qualidade de vida para 8 milhões de pessoas, para 10 milhões de pessoas. É muita gente. Por isso é tão importante a gente conhecer e exercer da forma adequada. Perfeito, Carla. Ótima introdução aí. Muito obrigado. Bom, como que a gente vai iniciar o dia de hoje, né? Eu estava conversando contigo agora há pouco, né? E te explicando que a Academia do Autismo, como ela trabalha muito, né, capacitando pais, profissionais da educação e da saúde, nem sempre a gente para pensar, né, nos direitos das pessoas com autismo. Faz algum tempo que a gente não tem essa temática aqui. Então, antes de mais nada, agora que a gente conta com uma especialista, né, hoje, a gente vai sugar bastante seu conhecimento. Antes de mais nada, eu gostaria que você abordasse assim, as principais leis, né, no nosso país que vão garantir os direitos dessas pessoas, para que depois a gente vá estar falando sobre educação, saúde. Que leis são essas? Muito bem.
Desde 2012 teve uma grande revolução para todas as famílias que têm um autista em casa. Porque antes de 2012, o autismo era uma doença, era ligada à esquizofrenia, uma série de coisas assim bem esquisitas para a gente hoje em dia. Mas a partir da lei 12.764, que a gente conhece como Lei Berenice Piana, que é uma pessoa incrível, eu tive esses dias fazendo uma live com ela, fiquei assim mega honrada e tudo. A partir dessa lei, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E o que isso significa? Significa que todos os direitos, benefícios, enfim, que foram concedidos até então para as pessoas com deficiência, a pessoa com autismo pode exercer. E isso mudou totalmente o local onde a pessoa com autismo se coloca dentro da lei. Porque agora, desde 2012, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. E isso abre a porta para uma série de direitos. Quando chegou em 2015, teve a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, que também trouxe uma série de outros direitos. Na verdade, essa Lei Brasileira de Inclusão, ela juntou muitos direitos que já estavam previstos em leis diferenciadas, e ela colocou, a gente conhece como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ela é uma lei completíssima, que traz uma série de informações. O Brasil, com relação à legislação, está no mesmo patamar das melhores legislações do mundo. Mas é óbvio que para a lei sair do papel e para a nossa vida como sociedade, não é de uma hora para outra, né? E de pouco em pouco, as pessoas estão entendendo os direitos, não só da pessoa com autismo, das pessoas com deficiência, e a sociedade tem mudado. E esse é o nosso trabalho, né? De todos nós. Quando a gente exerce os direitos dos nossos filhos, a gente está mostrando para um monte de gente, olha aqui, a lei garante esse direito, precisa ser respeitado. Então, as duas principais leis são essas, a Lei Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão, é onde a gente tem o maior respaldo legal para praticamente todos os direitos que a gente precisa exercer. Perfeito, ótimo. Então, a Lei Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão, e as duas bem recentes, né? Isso que é... Exato. Né? Uma de 2012 e outra de 2015. Mas muita gente nem conhece ainda. Eu, por exemplo, a gente teve o diagnóstico do Gabriel, meu filho, em 2014. Eu só descobri que existia uma lei que colocava os autistas como pessoas com deficiência em 2015. Eu sou uma advogada, né? Mas eu nunca tive contato com essa lei. Então, muitas pessoas ainda não conhecem. Por isso é tão importante a gente estar divulgando. Perfeito. E vamos lá, então. E que direitos são esses, né? A gente falou que essas duas leis, elas garantem uma série de direitos para as pessoas com autismo. Vamos começar pela educação, que é uma temática aí que traz muitas dúvidas e muitas dificuldades, né, para os familiares de pessoas com autismo, né? Dentro da educação, né? Hoje a gente foca muito na questão da inclusão aqui no país. Que direitos a pessoa com autismo ela tem, além do direito constitucional à educação, né? Que direitos ela tem aí no dia a dia? E quem procurar quando a gente não consegue? A gente já teve um comentário aqui da Rita, está dizendo que ela ainda não conseguiu nada para o filho dela, só tomou não. E é um relato que a gente ouve, né, com frequência. Quais são os direitos, né, da pessoa com autismo na área da educação e quem que a família tem que procurar quando não encontra esses direitos garantidos, né? Ok. Na área da educação, a gente pode falar de alguns direitos. Primeiro de todos, e quando a gente fala de direito da pessoa com autismo, serve para qualquer pessoa com deficiência, ok? Então, se vocês conhecem outras pessoas que não têm o autismo, mas que têm alguma deficiência, pode passar para frente essa informação, porque as leis são basicamente as mesmas e os direitos os mesmos. Mas vamos lá. Primeira coisa, quando a gente chega na escola, é a tal da matrícula. Quantos pais já foram à escola e falaram: ah, mãezinha, eu não tenho vaga, ou eu já preenchi minha cota de inclusão? Isso é super comum as escolas responderem: não, eu já tenho a quantidade de alunos de inclusão na sala de aula. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender como funciona isso. Nenhuma escola pode negar matrícula para a pessoa por causa da sua deficiência. Isso é discriminação, isso é crime, isso é ilegal, isso não pode ser feito de forma alguma. Agora, uma coisa importante da gente entender é que a escola não é obrigada a criar vaga porque o meu filho tem autismo.
Então, é muito importante a gente saber se a escola tem ou não vaga para aquela turma e horário. Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, que eu acho que o exemplo ensina muito para a gente. Então, vamos imaginar que eu quero matricular meu filho no primeiro ano da parte da manhã. Eu vou entrar em contato com a escola, perguntando se tem vaga para essa turma. Como que a gente pode fazer contato? Eu enviaria um e-mail para a escola, porque a escola vai me responder por escrito. Não, mas a gente tem sim. Vai conhecer a escola. Chega na escola e fala a respeito da deficiência do seu filho. Fale especificamente das dificuldades dele, porque você vai sentir de volta o quanto de interesse a escola tem em estar com o seu filho ou não. Muitas vezes acontece da escola falar, então a gente não tem vaga para essa turma. Se você tem documentado antes que sim, eles têm vaga, eles não podem negar. Mesmo que eles tenham 2 crianças com síndrome de Down, que ele tenha uma criança com deficiência visual, que ele tenha outra criança com autismo, não importa. Se existe vaga, não pode ser negada para a pessoa por conta da deficiência. Okay? Então, isso é super importante. Outro ponto importante a gente entender. Toda criança com autismo tem direito à adaptação curricular ou ao professor auxiliar, ou as duas coisas, dependendo da necessidade. Tem algumas pessoas que chamam de tutor, outras pessoas já têm, enfim, eu gosto da palavra do professor auxiliar, porque eu acho que ela é mais didática, né? Ele é um professor que auxilia a criança na interação com os outros alunos, a seguir o comando do professor regente. O professor auxiliar não é um professor particular, né? Esse professor auxiliar não é obrigado a fazer adaptação de material, ele é uma pessoa que vai estar ali com uma sombra, né, do aluno, auxiliando nas atividades regulares da escola. Agora, nem toda criança consegue acompanhar uma classe de ensino regular. Então, muitas podem precisar de adaptação. O tal do PEI que se fala tanto, né? Que é um programa de educação individualizado. Como que funciona isso? E o Fábio pode até dizer melhor do que eu, ou me corrigir se eu estiver falando alguma coisa de errado. Esse programa é adaptado e toda criança tem direito ao PEI, que é uma análise daquela criança, das habilidades que ela tem, das dificuldades que ela tem, e todo o conteúdo daquela turma é adaptado de acordo com as habilidades dela. E isso dá trabalho para a escola. Muitas vezes a escola fala, não, nós não temos, não, o seu filho está acompanhando super bem, mas toda criança tem direito a essa adaptação. Como que a gente pede isso? A gente precisa documentar que a criança necessita desse professor auxiliar, por exemplo. Né? Porque a lei diz que é um direito o professor auxiliar, mas que eu tenho que comprovar a necessidade. O que a gente precisa? De um laudo médico. O médico dizendo que aquele aluno, Joãozinho da Silva, necessita de um professor auxiliar durante todo o período escolar. Quando o médico coloca que ele precisa durante todo o período escolar, não é um dia da semana, não são 2 horas por semana, ou não é tirar aquele aluno e levar para a sala de recursos especiais uma vez por semana. Então, é muito importante esse laudo médico vir bem estruturado, vir bem explicadinho do que aquele aluno precisa. Se aquele aluno passa com uma fono, a fono faz um relatório das necessidades específicas daquele aluno. Se ele é acompanhado por um pedagogo, perfeito, o pedagogo vai fazer um laudo com todos esses detalhes. Quanto mais informações a gente tiver e fornecer para a escola, melhor. Mas, Carla, como que eu peço esse professor? Lá no nosso site, autismolegal.com.br, se você for em Direitos da Criança na escola, Direitos do Autista na escola, já tem um modelo de uma solicitação do professor auxiliar. Você vai baixar aquilo de graça, preenche e entrega na escola. Faz isso em 2 vias, imprime em 2 vias, entrega uma para a escola e dá para a secretária. Assina aqui, fazendo favor, que você recebeu. Algumas escolas já estão ficando espertas e não estão assinando. Se a escola não assinar isso, envia por SEDEX, coloca na cartinha, a escola se recusou a receber, e envia ou pelo correio com AR, que é o aviso de recebimento, ou por SEDEX. Por que é importante isso? Para você poder provar que você pediu de forma adequada para a escola. Naquela carta, a gente já coloca um prazo de 15 dias para que a escola responda, para que a escola forneça ao professor. A escola não forneceu, muito bem, tem um outro modelo lá que você usa para entrar em contato com a Secretaria de Educação.
e dá mais 15 dias para que eles providenciem isso. Normalmente, quando chega na Secretaria de Educação, a coisa resolve. Mas, se ainda assim não resolver, você vai procurar a Defensoria Pública da sua cidade, que são advogados que o Estado paga, na verdade, nós pagamos pelos nossos impostos, mas para cuidar desse tipo de processo sem nenhum tipo de cobrança. Então, é muito importante a gente seguir essa sequência para que a gente tenha documentado. Pelo seguinte, vamos imaginar que eu chego para a diretora e falo, diretora, meu filho tem autismo e ele precisa de uma adaptação curricular, ou ele precisa de um professor auxiliar, e ela fala para você, mãezinha, né? Normalmente eles chamam a gente assim, mãezinha, a gente já está providenciando. E dá um mês, dá 2 meses, e eles falam, desculpa, é que a gente está sem dinheiro. A lei diz que esse direito é garantido a todas as pessoas que necessitarem e que a escola não pode cobrar absolutamente nada a mais por este serviço. Então, se a escola está cobrando alguma coisa a mais, isso é ilegal. Se a escola está dizendo, não, seu filho não precisa, a escola precisa documentar, através de avaliações e tudo mais, de que a criança não necessita de ninguém nessa intermediação escolar. Então, é super importante a gente documentar esses detalhes. Né? Isso é bem bacana. Com relação à avaliação, tem muita coisa na escola. A criança pode ter direito a uma avaliação diferenciada. Ela pode precisar, por exemplo, fazer a prova numa outra sala, porque no meio da classe, com um monte de aluno, ela pode não se concentrar ou desviar a atenção, enfim. A criança pode precisar de uma prova diferenciada com algumas dicas visuais. Ela pode precisar de um enunciado um pouco mais curtinho, ou ela pode precisar de uma prova toda branca, sem muito colorido, sem muitas informações. Isso vai depender de cada aluno. Por isso é tão importante a gente ter os profissionais que acompanham os nossos filhos, porque essas dicas muitas vezes vão vir da fono, vai vir da psicóloga, vai vir do pedagogo, das pessoas que acompanham a criança no seu desenvolvimento. Mas todas as crianças têm direito a tudo isso. A matrícula, a adaptação, a professora auxiliar, a provas diferenciadas, aquela história de colocar um risquinho em vez de nota para a criança, isso é ilegal. Ou então simplesmente colocar lá o 7, ou 6, ou 5, que é a média da escola, para a criança passar, isso também é totalmente legal. Todo mundo tem direito à sua avaliação de acordo com as suas habilidades, de acordo com as suas competências. E se a criança não está aprendendo nada, não é um problema da criança, é um problema da escola. Porque a escola precisa partir da onde a criança sabe. Ensina um pouquinho, ensina mais um pouquinho, ensina mais um pouquinho. Se a criança não sair do lugar, o problema não é dela, o problema é da escola que não está sabendo ensinar de forma adequada. Perfeito, Carla, ótimo, né? Você disse então que as leis elas garantem o direito à adaptação que a criança precisa, né, para atender às suas necessidades especiais, independente de qual seja essas flexibilizações e que vão ser pensadas justamente na avaliação, né? Perfeito. Nessa avaliação, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, assim, né, em relação ao que você acabou de falar, né, do laudo médico, me esclareceu uma dúvida que surge muito aqui na Academia do Autismo, que é aquele trecho da Lei Berenice Piana, que fala justamente, né, que as crianças elas têm direito a acompanhamento especializado com comprovada necessidade, né? Essa comprovada necessidade, a gente vê de tudo. A gente vê escolas dizendo que quem comprova a necessidade é ela mesma, é a equipe da escola que vai dizer se a criança tem essa necessidade. A gente vê terapeutas emitindo relatórios pedindo, né, para a escola dar essa mediadora para a criança, porque os terapeutas estão entendendo que a criança precisa, e você vê, né, com essa questão do laudo médico. Então, de uma forma para passar a informação para quem está assistindo, né? Hoje, então, os profissionais do direito entendem que essa comprovada necessidade seria o laudo médico. É isso? Então, não exclusivamente o laudo médico. O que acontece é que se a gente precisar judicializar, se precisar entrar com o processo, o laudo médico tem muita força, né? Mas os profissionais, os terapeutas, têm toda a capacitação para dizer sobre as necessidades daquele aluno. O correto seria que toda criança que ingressa na escola passe já por uma triagem onde eles fazem avaliação. Mas essa não é a realidade. As escolas não fazem isso, mesmo porque isso custa.
né? Aham. E você fazer uma avaliação individualizada para o aluno te demanda tempo e te demanda conhecimento, capacitação técnica. Então, na grande maioria das vezes, as escolas não fazem isso. Agora, existe sim a possibilidade do médico colocar lá que precisa de um professor auxiliar, e a escola faz uma bela avaliação da criança e fala, não, ela não precisa. Existe, e eu já peguei processos assim, mas a escola precisa documentar, e não só falar, eu acho que ele não precisa. Então, a escola vai fazer uma série de avaliações com a criança, onde ela vai comprovar que não tem necessidade. Isso é super importante a gente tocar no assunto, eu estou entrando numa área talvez sua, mas muitas vezes a gente acha que nossos filhos precisam de suportes a mais. O problema da Uhum. gente dar muito suporte é que se nós damos suporte onde eles não necessitam, a gente está limitando o desenvolvimento deles. Então é muito importante eu, mãe, conversar com o profissional, com o terapeuta, com o médico, tudo sobre a real necessidade. Porque a gente fornecer ferramentas que os nossos filhos não precisam, a gente está podando a capacidade dele de autonomia, de se desenvolver sozinho naquela área, por exemplo. Perfeito. A outra pergunta que eu ia te fazer é no sentido de, às vezes, o aluno ele até consegue um mediador, o acompanhante especializado, mas a gente vai vendo que não tem as adaptações necessárias. Quando a família e os profissionais da saúde, os terapeutas, o médico, eles percebem que a criança ela precisa de uma avaliação adaptada, ou ela precisa de um planejamento individualizado que não está sendo feito, o caminho seria o mesmo desse caminho que você disse para conseguir a mediadora? Seria primeiro. Exato. Você pode usar essa mesma estrutura da cartinha do professor auxiliar e solicitar coisas diferentes, como a prova Sim. adaptada, como o PEI. Aham. Na verdade, o que a gente coloca ali é uma forma correta de entrar em contato com a escola. Perfeito. Problema razoável da lei, que na verdade é uma lacuna, e onde a gente tem encontrado muita dificuldade é que a lei diz que tem direito a um acompanhante especializado, mas não fala qual a especialização desse profissional. Então não fala se é um pedagogo, não fala se é um psicólogo, não fala se é fono, mas fala que é uma pessoa especializada. O que acontece muito? Muitas escolas contratam estagiários de fono, de psicologia, de pedagogia, enfim, e colocam ali. Não tem problema nenhum, desde que este profissional tenha recebido algum tipo de treinamento na mediação escolar. A pessoa precisa entender um mínimo de autismo para que ela possa exercer a função de forma adequada. E muitas vezes eles colocam monitor, tia da cantina, que são os amores, mas que não conhecem o mínimo de autismo para auxiliar. Então, se o profissional que foi destacado para acompanhar a criança não entende de autismo, ele não está cumprindo o papel determinado pela lei. Os pais podem pedir que a escola apresente qual foi a capacitação desse profissional. E aí vai assim, vale uma capacitação de 2, 3 horas, vale uma capacitação de 100 horas, porque a lei não determina isso. Parece que já tem coisa em andamento para que isso fique um pouco mais claro, mas por enquanto o que diz ali que é um profissional capacitado. Então a Perfeito. pessoa tem que ter recebido algum tipo de treinamento sobre o autismo, pelo menos. Aham. Ótimo, ficou bem, bem claro. Teve uma pergunta aqui da Fernanda, que é uma pergunta que chega muito também nos nossos cursos aqui, que é sobre o limite de aluno com necessidades especiais em sala de aula. Tem alguma lei federal ou algumas leis estaduais que colocam esse limite? Então, na verdade, não. A gente não pode. A gente volta um pouquinho para aquilo que eu falei na matrícula, né? A gente não pode limitar a quantidade de alunos. O que acontece é que algumas leis estaduais determinam que se você tem tantos alunos de inclusão na turma, a sua turma não pode ter mais de tal número de alunos. Aqui em São Paulo é assim. Se você tem, se não me engano, até 2 alunos de inclusão, a sua turma tem que ter no máximo 20 alunos. Se você tem 3 alunos de inclusão, tem que ter 18, um negócio assim. Mas existe essa limitação quanto ao número total de alunos, mas não quanto ao número de alunos de inclusão na turma especificamente. O que acontece? Aí é uma dica de mãe e talvez você como pai possa confirmar isso. Imagina que a turma que eu quero colocar meu filho já tenha uns 4, 5 alunos de inclusão. E no turno diferenciado, no contraturno, enfim, eu quero de manhã, a turma da tarde tem só um aluno de inclusão.
Eu tenho direito, se tiver vaga na turma da manhã, de matricular meu filho na manhã. Mas se eu sei que à tarde tem um único aluno que tem essa demanda diferenciada, a probabilidade do meu filho ser melhor atendido, melhor conduzido, aproveitar melhor a aula e os professores e tudo, é numa turma que tem menos alunos que demandam um cuidado diferenciado. Mas a lei não limita isso. Tendo vaga na turma, não importa se a pessoa é típica ou atípica, ela tem direito a estar naquela turma que tem vaga. Perfeito, ótimo. Carla é um poço de conhecimento, vai ter que vir mais vezes na Academia do Autismo. Só convidar. Vamos entrar na área da saúde agora, então, né? Ok. Falamos bastante aqui da área da educação. Na área da saúde, muitas perguntas que chegam para a gente é em relação ao tratamento, né? As terapias, tanto no sistema público quanto planos de saúde, né? Como os planos brigam para não dar aquelas horas que o médico e que a equipe acham que a criança precisa de tratamento, e medicações, assim. Você tem como dar para a gente uma explanada geral nesse assunto e para a gente ir aos pouquinhos e aprofundando um pouquinho? Vamos sim. Esse também é um outro assunto que a gente poderia ficar por muito tempo falando, né? Eu vou começar com medicação, que é o mais simples. A lei diz que toda pessoa, isso não é todo autista, toda pessoa tem direito à medicação gratuita. Então, como a gente faz? A receita médica tem que vir com o nome genérico, tá? Não pode vir com o nome de balcão ali, o nome comercial. Receita com nome genérico, pega o cartão do SUS, vai no posto de saúde para pedir a medicação. Muitas vezes eles falam, nós não temos aqui, eles têm como olhar no sistema qual o posto de saúde que tem a medicação. Mas muitas vezes eles falam, nós não trabalhamos com essa medicação, ou esse tipo de dose. Muitas vezes eles fornecem comprimido, mas não fornecem gotas. Desde que a gente tenha um laudo médico dizendo especificamente da necessidade daquela pessoa sobre aquela medicação, mesmo que seja de alto custo, é responsabilidade do governo fornecer a medicação. Então, se eles não estão fornecendo, procura a defensoria pública da sua cidade. Tá bom? Vale muito a pena nós sabermos onde é o atendimento da defensoria pública, porque tudo isso nós podemos solicitar em juízo sem gastar absolutamente nada. Uma coisa que acontece muito, médicos têm receitado um remédio que o governo fala que só fornece para crianças acima de 4 anos, acima de 3 anos, e muitas vezes os médicos têm dado para crianças menores. Pede para que o médico coloque especificamente que tem que ser aquela medicação e que é comprovado, que é testado em crianças menores, que esse paciente necessita dessa medicação. Porque mesmo que o governo diga que não fornece essa medicação para crianças menores, quem determina o tratamento daquele paciente é o profissional da área médica, e não uma portaria do governo. Então, a gente pode brigar com isso em juízo, medicamento de alto custo, tem formulários específicos, tem tudo no site, tá? Para vocês baixarem esses formulários e tal, mas medicação tem que ser fornecida pelo governo. Inclusive, fraldas para os bebês crescidos, né? É fornecido fralda geriátrica e tudo mais. Coloca também no receituário médico quantas fraldas ele utiliza por mês ou por semana, e isso tem que ser fornecido pelo governo. Então, medicação é chato, mas é muito claro como deve funcionar. Muitas vezes a gente precisa sim do processo, mas a gente pode usar a defensoria pública sem gastar absolutamente nada. Agora vamos para as terapias, então. Isso é super importante a gente entender, não só nós pais, mas os profissionais também, porque muitas vezes o seu paciente deixa de fazer terapia porque ele acha que ele já excedeu o limite anual. O que acontece? O que os convênios dizem? Existe uma norma da ANS que diz que as pessoas com transtorno do espectro autista têm direito a 40 sessões de terapia ocupacional, 40 sessões de psicoterapia, 96 de fonoaudiologia, não sei quantas de fisioterapia, enfim. Traz uma lista ali da quantidade de sessões anuais. Só que aquela norma da ANS diz que ali é um mínimo de sessões.
E todos os convênios usam ali como um máximo de sessões. E aí, quando chega nas 40 sessões anuais, eles falam, olha, você não tem mais direito porque você excedeu o seu limite. E você reclama, e eles juntam ali essa norma regulamentadora da ANS. Você lê e fala, puxa vida, vou ter que esperar completar o aniversário, né, do meu plano para que eu possa continuar tendo essas terapias. Isso serve para quem usa rede credenciada, como para quem usa reembolso. É a mesma regra, tanto para quem usa só os profissionais do convênio, como para quem trabalha com reembolso. O que acontece é o seguinte, não é o convênio que determina a quantidade de terapias que o paciente precisa, nem a ANS. Quem determina isso é o profissional da área médica, junto com os terapeutas. Então, eu falo muito para as pessoas que assim, o nosso melhor amigo deve ser o médico. A gente precisa ter esse contato próximo, porque a gente depende muito do que vem documentado pelo profissional da área médica. Então, vou dar um exemplo. O Joãozinho foi lá no neuropediatra e o neuropediatra colocou encaminho para psicoterapia, para fonoaudiologia e para terapia ocupacional. Responde para mim, Fábio. O médico falou quantas sessões ele precisa? Ele falou quantas horas que aquela criança necessita? Ele falou qual o método, qual a forma que deve ser abordada essa criança? Ele não falou absolutamente nada. Então, esse Joãozinho fica à mercê do convênio, a dar uma sessão de 20 minutos, a dar uma sessão de 30 minutos, porque o pedido médico não foi bem estruturado. Agora vamos pensar no Joãozinho indo no outro profissional. E ele coloca ali que o Joãozinho necessita de 10 horas de psicoterapia ABA por semana, individuais. Ele precisa de 3 horas de fonoaudiologia individual. Ele precisa de 4 horas de terapia ocupacional por semana. Ele está dizendo qual profissional, ele está dizendo qual apesar de ABA não ser o método, mas enfim, as pessoas ainda usam esse termo, né? Ele está dizendo qual o método que deve ser aplicado, ele está dizendo quantas horas por semana, ele está dizendo que a terapia tem que ser individual, não pode ser coletiva. Então, é muito, muito importante que a gente tenha esse pedido médico fechado. Você, como terapeuta, sabe, assim como eu, que muitas vezes quem determina a quantidade de horas que o paciente precisa são os terapeutas que fazem a avaliação e que estudam a quantidade de horas necessárias. É muito importante que a gente entenda que muitas vezes, nesses casos, a gente precisa entrar com processo. Na grande maioria, quando excede o limite de terapias, a gente não consegue resolver administrativamente. Acontece, eu tenho uma série de relatos de pessoas que falaram, olha, eu consegui tudo, mas a regra é que o convênio continua batendo pé, que excedeu o limite, a gente precisa entrar com um processo para solicitar essa quantidade de terapias. Então, é muito importante, quando o profissional recebe o paciente, ele fazer um laudo, um relatório das condições daquele paciente e quanto ele recomenda de horas de terapia. E isso voltar para o profissional da área médica, para que o médico coloque no relatório a quantidade de horas com cada profissional. Por quê? Porque quando a gente chega em juízo, o laudo médico tem mais peso do que o laudo do terapeuta. Então, se a gente tem dos dois, é perfeito, é o mundo ideal para os advogados. Mas a gente tendo esse laudo médico explicando com detalhes, quantidade de hora, tipo de terapia e tudo mais, quando a gente chega em juízo, o advogado conseguindo explicar para o juiz o que é o autismo, porque um monte de juiz não sabe o que é autismo. Então, é importante que o advogado não entenda só da parte jurídica, mas o advogado tem que entender de autismo. Porque se ele não entender, ele não vai conseguir explicar para o juiz quais são as necessidades específicas daquela pessoa, que é totalmente diferente de outras necessidades. Mas, resumo do resumo, quem determina o tipo de terapia, a quantidade de horas, se é individual, se é coletiva, qual o método utilizado é o profissional da área médica. E o convênio pode espernear, mas quem determina isso é o médico. Chegando em juízo, desde que bem explicado o autismo para o juiz, o processo é um processo praticamente garantido, desde que bem fundamentado. Então, tem coisas, por exemplo, o convênio fala muito que a aba não faz parte do rol de coberturas obrigatórias. Isso é uma grande mentira, porque no documento de revisão do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, na página 147, na parte de baixo, tem isso também disponível no site, só para vocês baixarem de graça, está escrito ali que a psicoterapia ABA faz parte do rol de coberturas da ANS.
E um monte de convênio fala que a aba não faz parte e nega, né? Existem terapias que não estão no rol de cobertura, por exemplo, a ecoterapia. Isso significa que eu não tenho direito à ecoterapia? Não. Se o médico colocar que meu filho precisa de ecoterapia e ele explicar por que meu filho precisa, o convênio, querendo ou não, vai ser obrigado a cobrir. E muitas vezes, se o convênio não tem esse tipo de cobertura pela rede credenciada, ele vai ser obrigado a pagar o particular. Né? É muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes nossos filhos não recebem o tipo de terapia, de estimulação necessária, porque a gente acha que a gente não tem direito. E nós temos, ou melhor, nossos filhos têm direito à terapia adequada e a melhor terapia para o desenvolvimento dele, que seja a hidroterapia, a musicoterapia, enfim, desde que o médico fundamente a necessidade daquela terapia especificamente, ele tem direito. Cara, chegou algumas perguntas aqui sobre o tipo de receita médica, né? O laudo médico, no caso. Corpo de fraldas, remédios, a pergunta da Márcia vai nesse sentido. A pergunta da Lucy também, da Lucy, e a pergunta da América também. Se essa receita para esses direitos precisa ser de um médico da rede pública, do SUS. Não, não precisa, pode ser de um médico particular. O que acontece é que, principalmente quando a gente está falando em remédios de alto custo, é mais fácil a gente conseguir com uma receita de um médico do SUS, porque em remédios de alto custo a gente vai precisar comprovar que nós não temos condição de comprar essa medicação. Então, não existe essa regra específica. Pode ser, eu já peguei medicação com receita de médico particular, sem problema nenhum. Eu exerço todos os direitos que o Gabriel tem e todos os direitos que nós temos. Eu exerço tudo que pode. E eu já peguei muita medicação com receita particular, não tem problema nenhum. Perfeito. Muita gente perguntando o site novamente aqui. Pessoal parabenizando aí pelos seus esclarecimentos e perguntando o site de novo. É autismolegal.com.br, isso mesmo. Anotem aí, gente, depois no final a gente vai colocar na tela aqui de novo. E ali tem dividido uma série de direitos, todos por assunto, com passo a passo, com link, com formulário, de uma forma assim bem prática, que é a forma que eu gosto sempre de estar falando com todo mundo. Perfeito. E o Autismo Legal, o trabalho da Carla, está também em outras redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Só pesquisar lá Autismo Legal que vocês vão encontrar. O site está aqui. Encontrar o joinha vocês encontram, gente. Ótimo, Carla. Vamos lá. Seguindo, a gente ainda tem algum tempinho. Falamos sobre a área da saúde. Fábio, desculpa, eu esqueci de falar o seguinte. Pessoas que não têm convênio, o que fazem? Sentam e choram? Não, de jeito nenhum. Lembram que eu falei da Defensoria Pública? Então, o direito ao diagnóstico precoce, à intervenção multidisciplinar, à terapia com vários profissionais está garantido na lei. Naquelas duas leis que eu falei para vocês, a Lei 12.764, a Berenice Piana, e a 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está garantido em lei. Então, se você não consegue um profissional, vai imaginar o seguinte, meu filho precisa passar uma neuro, e na minha prefeitura não tem neuro que atenda, aparece uma vez por mês, às vezes nem isso, tudo, o que eu faço? Procura a Defensoria Pública. Ou se você não sabe o que é Defensoria Pública, vai no fórum da sua cidade, pergunta lá no balcão de informação. Olha, eu preciso solicitar terapia para o meu filho. Onde que tem o advogado do Estado? E eles vão te encaminhar para a Defensoria, para o Ministério Público, convênio da OAB, faculdades de direito. Praticamente todas as faculdades de direito têm atendimento ao público. Então, vale muito a pena nós exigirmos. Faz parte dos direitos dos nossos filhos, está na lei. E se vocês quiserem a lei, está lá no nosso site, a gente tem todas as leis ali para vocês baixarem, tá bom? Então, não fiquem sofrendo em casa, porque a sua prefeitura não tem o profissional que atende seu filho. Exija em juízo, porque quanto mais pessoas exigirem, aí eles vão começar a oferecer. O que acontece, por exemplo, com convênios, né? Por que eles continuam negando? Porque a cada 10 pessoas que eles negam, 1, 2 entram com processo.
Quando todo mundo começar a entrar com processo exigindo o seu direito, eles vão começar a fornecer de forma administrativa, porque custa pagar o advogado, custa pagar danos morais, muitas vezes dá danos morais um tipo de processo desse, mas enquanto as pessoas continuarem caladas, achando que não tem direito, vale a pena financeiramente para eles continuarem negando, e eles só pagam para quem brigar. Perfeito, cara. Ainda sobre essa temática, o pessoal perguntou se algum desses direitos que você falou está atrelado à renda familiar. Fralda, medicamento, as terapias. Então, não, pela lei não está ligado, mas alguns desses, por exemplo, com relação à medicação, com relação a fraldas, algumas prefeituras relacionam isso à renda, e quando você solicita isso em juízo, apesar de que eu acho muito complicado, acho muito difícil alguém que tenha dinheiro para pagar está solicitando isso em juízo. Mas, se for comprovado que você tem condição de estar pagando isso, alguns juízes negam, alegando que você pode e está pagando. Então, assim, uma coisa que eu recomendo, quem principalmente está pedindo medicação, e medicação que não é muito barata, use laudo do SUS, receita do SUS, porque a gente já viu decisões de juízes falando, bom, se você tem dinheiro para pagar um convênio, é sinal que você tem dinheiro para comprar a medicação. Mas, às vezes, as medicações, mesmo você tendo dinheiro para pagar um convênio, a medicação é num custo muito elevado, né? É muito simples a gente comprovar o quanto você ganha e o quanto aquele remédio custa, e que aquilo não cabe no seu orçamento. Não entrando no seu orçamento, em juízo você consegue isso de uma forma, assim, não muito complicada, não. Perfeito. E a pergunta da Jaqueline é fonoaudióloga da nossa equipe aqui da Clínica Mosaico, está perguntando sobre os direitos via transportes públicos, né? As pessoas que precisam desse direito, não só o transporte público, mas muitas vezes precisa de uma locomoção para ir para o tratamento. Como que funciona e que lei que ampara esse direito? Então, meu abraço, assim, meu reconhecimento para todas as fonos, né? O que seria da nossa vida sem as fonos, né? Verdade. É muito bacana e essencial para os nossos filhos o trabalho que vocês têm com eles. Bom, na área do transporte, a gente tem uma série de direitos, né? A gente tem o direito ao passe livre, e esse está ligado à renda, que é o direito ao transporte interestadual. Se eu quiser sair de São Paulo para te visitar no Rio de Janeiro, e eu tiver o passe livre, né, ou melhor, meu filho e eu, como acompanhante, temos o direito a esse transporte gratuito. É simples a emissão desse passe livre, tem formulário, tem link, tem regras, está tudo também no nosso site, num artigo exclusivo a respeito de passe livre, mas é um direito garantido relacionado à renda. Eu não teria direito a esse passe livre, por exemplo. Mas é muito simples, e pessoas que já recebem o BPC, é muito mais fácil ainda de conseguir o passe livre. Agora, existe o transporte municipal, ou mesmo dentro do seu município, né? O transporte local, o transporte para a escola, você pode ter direito ao transporte dentro da cidade, aí varia de cidade para cidade. Algumas cidades vinculam a renda, outras não. Aqui em São Paulo não é vinculado à renda. Algumas cidades só fornecem para pessoas de baixa renda. Precisa verificar qual é a legislação do seu município, porque o transporte municipal é competência, né, do município. Ainda que alguns municípios não dão o transporte gratuito para pessoas que não têm dificuldade de locomoção. Então, eu posso ter uma criança com autismo, se ela não tiver problema para andar, eu não tenho direito. Nós entendemos que isso é totalmente ilegal, né? Porque a dificuldade sensorial dela pode ser tão comprometedora ou até mais do que alguém que tem uma dificuldade de locomoção. Então, assim, nesses casos de cidades que não fornecem o transporte para pessoas com autismo, eu recomendo que procure o vereador da sua cidade que trabalha com a defesa das pessoas com deficiência. Porque se você juntar um tanto de gente e procurar esse vereador, muita coisa pode mudar. Isso também relacionado à vaga de estacionamento especial, tá? Então, muitas prefeituras não dão por esses mesmos motivos. A mesma coisa para um e para outro, vale a pena seguir esse processo. Se a sua prefeitura não fornece, junta muita gente, porque quando a gente vai falar, vai fazer uma pessoa vai fazer reclamação, tem um peso. Quando você vai em 100 pessoas, a história é diferente, porque eles querem saber dos eleitores, né? Então, muitas vezes isso ajuda bastante quando você vai em bando. Perfeito. E assim, aqui no país, historicamente, a gente tem, né, diversos exemplos de que grupos de pais, associações de pais, ou muitas vezes não com alguma instituição, mas os grupos mesmo reunidos, né,
conseguem grandes direitos, não só nos municípios, mas as próprias leis federais. A Lei Berenice Pena saiu de um movimento de uma mãe, e o movimento da PAI lá na década de 50 no país, né? Então, a gente tem muitos exemplos aí de que a união dos familiares faz a força, né? Sim, e muitas vezes uma boa conversa pode fazer diferença. No meio do ano passado, eu fui fazer uma palestra no Nordeste, acho que foi em Maceió, eu toda vez esqueço a cidade, mas enfim, o povo vai me matar. E antes de eu ir para lá, eu liguei para saber exatamente como andavam os direitos da pessoa com autismo ali na cidade. Eu descobri que eles não davam cartão de estacionamento para pessoas com autismo. E liguei para um, liguei para outro, enfim, marquei uma reunião lá com o vereador da cidade, que é deficiente visual, e a gente ficou conversando, acho que menos de 2 horas, falando uma série de coisas, enfim, menos de 15 dias a prefeitura estava fornecendo cartão de estacionamento. Então, muitas vezes, é um bate-papo com um pouco mais de estrutura, pode já fazer diferença para aquela pessoa que tem poder de adiantar um processo, para que ela entenda sobre a necessidade e leve sua causa para frente. Então, vale a pena a gente tomar frente de algumas coisas. Ótimo. Ótimo mesmo, Carla. A gente falou sobre saúde e educação e começamos a colocar um pezinho na assistência social aí, né? E você citou o BPC, que é benefício de prestação continuada. Chegaram algumas perguntas aqui nesse sentido, né? E a gente vai entrar agora, né, nessa parte final da nossa live para falar justamente sobre essas questões, né? Principalmente das famílias de baixa renda, as questões relacionadas à pandemia que vem assolando não só o nosso país, mas o mundo todo. E a gente teve o auxílio emergencial aqui no país, e como que ficou essa questão de quem recebe o benefício com o auxílio, quem procurar. Então, são algumas questões que chegaram nos últimos dias para a gente, principalmente depois que a gente anunciou que você estaria aqui, e gostaria que você iniciasse nessa terceira parte aqui da nossa live, falando primeiramente sobre esse benefício, né? Quem tem direito e quem procurar para alcançar e receber esse direito. Bom, o BPC está no top assim das dúvidas que a gente recebe. As pessoas querem muito saber, mesmo porque muitas vezes, para muitas famílias, o BPC, que muitos conhecem como LOAS, né? O LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica de Assistência Social. O BPC é o benefício de prestação continuada. Enfim, não importa como você chama, é sobre esse auxílio, né? Um benefício social que o governo federal paga para pessoas idosas, pessoas acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de baixa renda. Então, não basta a deficiência, é necessário a baixa renda para ter direito a esse benefício, que não é uma aposentadoria, não tem 13º, ok? Muitas pessoas perguntam isso, o BPC não tem 13º e parece que então já não terá. Certo? Quando tiver qualquer alteração, vocês fiquem de olho, porque tudo que aparecer de novidade, eu falo para vocês. Mas o BPC, então, serve para pessoas com deficiência de baixa renda. Como a gente sabe qual é a baixa renda? De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social, diz que é considerada a pessoa com baixa renda aquela que não tem condição do seu próprio sustento, quem tem uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Renda per capita é a renda por pessoa por mês. Como a gente faz essa conta, né? Eu pego o número de pessoas que tem em casa, eu somo quanto todo mundo recebe e divido pela quantidade de pessoas. Então, vamos imaginar que numa família onde todo mundo junto recebe R$ 2.000, nós somos em 4 pessoas, eu divido 2.000. Por 4, eu tenho R$ 500. Essa é a renda per capita. Existem algumas exceções nessa renda per capita. Por exemplo, Bolsa Família não entra nessa conta. Outro do BPC que a pessoa receba também não entra nessa conta. Pensão, aposentadoria, todos esses valores, aluguel, bico, enfim, entram no cálculo dessa renda per capita. Eu tendo uma renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa e tendo deficiência, eu tenho direito ao BPC. Eu não, né? A pessoa com deficiência tem direito ao benefício de prestação continuada. Isso é solicitado
pelo telefone 135 ou pela internet, no site ou no aplicativo Meu INSS. Todo esse passo a passo com detalhes está lá no site, tá? Então vocês podem depois acompanhar. A gente precisa de um laudo médico, eu vou precisar dos documentos pessoais, né? Do meu filho e o meu, no caso, como responsável dele, e eu vou fazer essa solicitação, eu vou preencher uma ficha onde eu coloco a renda de cada pessoa e tudo mais. Até antes de começar a pandemia, era obrigatório você ter o cadastro único. Por conta da pandemia, está tudo fechado. Os CRAs, né, que é onde a gente faz o cadastro único, também estão fechados. Então, nessa época de pandemia, o cadastro único não é obrigatório. Isso significa que se você quiser hoje solicitar o BPC do seu filho, você pode fazer pelo telefone ou pelo site ou aplicativo Meu INSS. Ali você preenche tudo. Prestem muita atenção que a gente precisa solicitar o benefício assistencial, não é aposentadoria por invalidez. Muita gente está pedindo aposentadoria por invalidez e depois de meses tem negado e, na verdade, é porque você pediu a coisa errada. Então, a gente tem que solicitar o benefício assistencial, é um desenho de uma pessoa numa cadeira de roda. Você clica naquele desenho e ali você solicita. O requerente é a pessoa com deficiência. Então, o cadastro, se eu estou pedindo para o meu filho, eu preciso fazer o cadastro em nome dele, com todos os dados dele, e eu, mãe, sou a responsável. Ali a gente tem um espaço para você anexar documentos. Então, você tira a foto do documento, você junta ali no processo, e aí você vai acompanhando. Eu peço para todo mundo acompanhar isso semanalmente. Uma vez por semana, entra no site e vai vendo o andamento daquilo. Mas é um benefício que pode ser concedido nessa época da pandemia, inclusive sem a perícia. Né? Se você juntar o laudo médico, o laudo pode substituir a perícia. Então, está sendo, e o INSS está trabalhando bem rápido, eles estão agilizando uma série de processos, então vale muito a pena a gente solicitar. Agora, existem possibilidades de você solicitar esse benefício em juízo, se a sua renda for acima de 1/4 do salário mínimo, aí tem alguns detalhes, também pode ser feito com advogados gratuitos, e no site a gente dá todos esses detalhes para quem o perito falou que não é deficiente, ou que o INSS diz que a sua renda é acima do limite, algumas despesas com medicação, com terapia, se o governo não fornece, com fralda, com alimentação diferenciada, tudo isso pode ser abatido daquela renda per capita, né? Então, se a nossa família recebe R$ 2.000, eu gasto 500 entre medicação, fralda e uma alimentação especial que meu filho precisa, a nossa conta não vai ser de 2.000, a nossa conta vai ser de 1.500, porque esse valor que eu gastei com a pessoa com deficiência, que não é fornecido pelo governo, pode ser abatido. Mas tudo isso a gente coloca em exemplos, para que vocês entendam assim com mais calma lá no site. Ótimo, Carla. Muito boas suas explanações. A gente podia ficar aqui, como você falou, o dia todo falando sobre essas temáticas. Tem muitas outras temáticas, né, que a gente poderia estar falando. O pessoal perguntou aqui sobre passagem aérea, tem a questão de compra de carro, redução de PVA. A gente poderia ficar aqui o dia todo. Com certeza, tem muita coisa. Da Academia do Autismo vão surgir para você. A gente vai tentar manter aqui geralmente os horários das nossas lives para não estender muito, e a gente sabe que tanto você quanto eu, a gente tem um dia longo aí pela frente, né? Mas tem uma pergunta aqui que eu separei que eu gostaria que você respondesse antes da gente entrar nas palavras finais, que pegou mais de uma, na verdade, que é sobre a redução de carga horária de trabalho, né? Qual é a lei que ampara e quem que pode ajudar, no caso da Lúcia, que é funcionária pública, mas quando também são funcionários privados ou CLT, como que funciona para a gente conseguir essa redução da carga de trabalho? Então, assim como todos os direitos, existem regras, né? A lei, eu não me lembro de cor, mas o site tem a lei para vocês baixarem ali sem estar em redução de horário de trabalho. É possível a redução da carga horária sem a redução dos vencimentos para funcionários públicos. Funcionários de instituição privada, CLT, não tem esse direito. Para que a gente tivesse esse direito, o governo teria que fornecer alguns tipos de incentivos fiscais, enfim, porque, na verdade, isso custa para a empresa, né? E quando o funcionário deixa de trabalhar, se ele continua recebendo, alguém paga essa conta.
Quando a gente fala em funcionários públicos, o governo, todos nós, né, pagamos essa conta, mas por enquanto esse é um direito que só funcionários públicos podem exercer. Existem regras, você tem que comprovar que aquela pessoa, né, que o seu filho com autismo necessita da sua companhia. Você precisa comprovar que você não estando junto vai causar prejuízos para ele. Você precisa comprovar que não tem outra pessoa que possa fazer o papel que você está precisando fazer. E nesse caso é possível você ter a redução que normalmente é de 40% do horário sem alteração no seu salário. Você deve pedir isso de forma administrativa. Se for negado, você solicita em juízo. Todo passo a passo para isso também a gente colocou lá no site. Mas é uma possibilidade bem interessante. Tá ótimo, cara. Bom, tentei responder aqui, né? Passar para a doutora responder as principais perguntas que chegaram, pessoal. A gente tentou compilar aqui a nossa aula hoje, dividindo em 3 temáticas. Primeiro, pegando a parte da educação, a parte da saúde e a parte da assistência social. A gente sabe que não se esgota o tema, muito longe disso. Então, eu vou colocar aqui de novo o site do Autismo Legal, para vocês continuarem acompanhando o trabalho. Para quem ainda não conhecia, entra lá e procura também nas redes sociais. E no site vocês vão encontrar as informações de cada um dos temas que a gente falou aqui, mais detalhado, e como a doutora Carla falou, com exemplos, inclusive com alguns protocolos para vocês baixarem e estarem usando. Vou passar a palavra para ela agora, para ela agradecer vocês, falar as últimas palavras da live de hoje, e depois eu vou fazer a nossa despedida aqui para a gente seguir a nossa semana. Carla, muito obrigado aí já antecipadamente, e fique à vontade aí para falar um pouquinho do seu trabalho, para quem quisesse te acompanhar a partir de agora, não te conhecia ainda, fique à vontade para as suas últimas palavras. Eu agradeço novamente o convite e falo mais uma vez que se vocês chegaram a 100 mil curtidas é porque o trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Porque as pessoas seguem e acompanham e curtem o que para elas é útil, né? E se vocês chegaram a esses números é porque vocês estão fazendo diferença na vida das pessoas. Eu assisto muito o material que vocês produzem e eu gosto demais, eu gosto muito de aprender, eu estou terminando uma pós-graduação em intervenção precoce agora, porque é uma coisa que me apaixona e a gente poder ajudar as pessoas de forma prática faz toda a diferença, né? Assim como você, a gente tenta fazer pelos outros aquilo que não fizeram por nós, né? Quando nós recebemos o diagnóstico, a gente aprendeu muita coisa sozinho e se a gente conseguiu aprender, por que não passar para frente? Lá no site vocês encontram um monte de coisa relacionada a direitos, inclusive agora a gente está com uma série de colegas que estão produzindo conteúdo sobre autismo para as pessoas. E, Fábio, seria uma honra ter uma matéria sua ali falando a respeito do autismo, de terapias e de intervenções, enfim. Você está convidado aqui ao vivo, né, com todas essas testemunhas. Assim, seria um prazer para a gente ter uma matéria sua ali. A gente pode, no site a gente encontra sobre compra de veículo com isenção, isenção de PVA, vaga de estacionamento, desconto na conta de passagem aérea, alistamento eleitoral, alistamento militar, tem fila preferencial, meia entrada. Vale muito a pena vocês lerem sobre a meia entrada, porque tem muito mito se falando de meia entrada que é relacionada à renda e não tem nada a ver com a renda. Tá bom? É um direito que tem para todas as pessoas, independente de renda. A gente fala de vaga PCD do mercado de trabalho e tudo mais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente exerce os direitos dos nossos filhos, a gente traz qualidade de vida para eles. Por isso é tão importante a gente entender sobre os direitos, não para que a gente brigue, mas para que a gente exija. Porque a gente não está pedindo favor para ninguém. A lei está ali e concede o direito para o nosso filho. E quando nós exigimos que esse direito que está na lei seja cumprido, a gente, além de estar trazendo qualidade de vida para eles, a gente está levando conscientização para aquelas pessoas que não estão cumprindo a lei. Então, é super importante a gente estar exercendo, e se vocês estão achando útil, passa para frente para que outras pessoas possam usufruir de forma adequada os direitos que a nossa lei garante. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com você. Perfeito. Já agradeço o convite de antemão, né? Convite feito ao vivo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço. Agradeço por ter aceitado o convite de estar conosco hoje. Eu sei que a sua vida é bastante corrida e você produz bastante material e isso dá muito trabalho, além de todos os outros
ter se dedicado esse tempinho para estar conosco hoje, num momento que para nós aqui é muito especial, porque marca um período de muito trabalho e que a gente acabou alcançando essa marca, e nada como parar um pouquinho e comemorar, né? Fazer um evento para produzir mais conteúdo e marcar esse período novo da Academia do Autismo. Muito obrigado por fazer parte desse momento conosco. E agradeço. A todo mundo que estava acompanhando aqui, tirou um tempinho hoje pela manhã para aprender com a Academia do Autismo, com a presença da doutora Carla conosco, e que continuem nos acompanhando. Nessa semana já passaram por aqui a doutora Carla Gicovati, nós falamos sobre o diagnóstico diferencial entre TDAH e autismo, nós recebemos a doutora Fernanda Calisto, falamos sobre a avaliação comportamental, o primeiro passo da terapia ABA, e ontem eu recebi o doutor Lucelmo Lacerda, nós falamos sobre as evidências dos principais tratamentos do autismo, o que nós já temos de evidências e o que nós não temos de evidências, né? E o Lucelmo, como sempre, ele foi bem enfático. Dá um show, né? Em trazer aquilo que os estudos estão apontando aí, né? E amanhã nós vamos estar fechando a semana com a presença da doutora Nora Cavaco, lá de Portugal, e uma palestrante internacional de renome, com pós-doutorado na USP, então é uma pessoa muito influente na área do autismo, e tenho certeza que vai ser muito gratificante estar conversando com ela, justamente sobre as diferenças do tratamento aqui no Brasil e na Europa, o raio-x sobre o que vem acontecendo aqui, o que vem acontecendo lá, e para que caminho nós devemos seguir. Então, acho que vocês vão gostar também, amanhã às 11 horas, fechando a semana. Carla, muito obrigada pela presença mais uma vez, tudo de bom para você, um ótimo dia de trabalho, e um ótimo dia de trabalho e de descanso, de lazer, para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Até mais, gente. Obrigada para todos. Tchau, tchau. Tchau.